Pessoal, então vamos começar agora o último painel. Eu acho que tem muita gente aí que tá doido para saber, porque tá todo mundo pedindo dinheiro, querendo levantar dinheiro. Aprender o que dá certo e o que dá errado, né? Bom, então vamos lá. Quem vai moderar o painel é a Risa. A Risa também founder, né? Então tem uma história de construção de negócio legal que ela vai contar aqui também. E a gente segue a mesma dinâmica dos outros painéis. E ao final, aí vocês esperem aqui, a gente dá um recado e aí depois a gente vai fazer bastante network da turma aqui, e aí todo mundo relaxa e vai ter cumprido a sexta-feira. Risa, tá contigo. Obrigado. Obrigada, Léo. Bom, gente, prazer estar aqui. Eu sou a Risa, eu comecei empreendendo na faculdade. Eu tinha um portal de notícias que chamava Se Meu Carro Falasse. E eu sou engenheira mecânica, né? E na mesma época eu trabalhava na Vale com mineração. Me formei, continuei a tocar, né, o meu portal de conteúdos automotivos ali, a plataforma, e um dia eu quebrei meu pé. E quando eu quebrei meu pé, eu me vi num cenário de que eu poderia tocar o Se Meu Carro Falasse. E dentro desse contexto, né, sem poder voltar para trabalhar na mina e tudo mais, eu acabei alavancando o portal, fazendo meu primeiro exit aí no portal do Se Meu Carro Falasse. E bom, na minha cabeça era assim, isso aqui, empreender com tecnologia, tá mais legal do que trabalhar na profissão que eu tinha escolhido, né? Então, deixa eu continuar nessa área de inovação. E fui aprender a codar. Falei, cara, se eu quero trabalhar com tecnologia, eu preciso saber gerenciar projetos de tecnologia, preciso aprender a codar, preciso aprender a fazer esse negócio. E aprendendo a codar, fiquei de olho nos melhores, né, alunas da sala e abri minha Venture Builder, que foi a Octo durante anos. E tudo isso para contar, pô, como é que você caiu nessa história de M&A e captação, né? Quando eu caí na Octo e a gente começou a acelerar projeto e ter equity desses projetos, eu caí naquele contexto, beleza, agora o que eu faço com isso? Eu tenho um pedacinho de um tanto de empresa que eu preciso vender, eu preciso realizar. Os fundadores, né, que eu trabalhava também estavam querendo realizar, a gente já trabalhava juntos há mais de 7 anos, então eu comecei a entender assim, como é que eu vou fazer a saída disso? Como é que eu vou trazer capital para isso? Como é que eu vou fazer exit disso? E foi aí que eu entrei no mercado, né, de captação, de M&A, de entender mesmo como é que os fundos olham, os fundos de venture capital, os fundos de private equity, como é que eles olham para o negócio, o que é que eu preciso fazer para acontecer esse match, tá? Então, estava conversando com a Ilana, né? E tem muita gente que me conhece aí. Poxa, eu na faculdade, um pouco depois, eu, né, comprei um Fusca e saí viajando pelo Brasil de Fusquinha, então todo mundo fala, é a Risa do Fusquinha, então tem muita gente que me conhece pela Risa do Fusquinha. Até meu pai está aqui e ele é um dos, enfim, dos meus principais apoiadores desde essa época. Mas ele fica, menina, vamos parar de andar de Fusca, vamos comprar um carro direito. Mas enfim, essa é a minha trajetória. Estou aqui para falar um pouquinho, né, obviamente, depois disso tudo, eu acabei abrindo a Desi, né, que é essa casa de captação e M&A para startups. Então, a gente ajuda a estruturar negócio, criar governança, criar o data room necessário ali para a gente poder ir atrás de um capital. Então, muito do que foi falado no painel anterior é o que a gente também faz na prática, né? Então, a empresa está precisando levantar capital. Como é que a gente estrutura? Quais são as teses dos fundos hoje e como que a gente chega preparado para captar isso? Enfim, então, ficou muito prazer estando aqui, né? Poxa, com só fundadores aí excepcionais, passo a bola para o Marcelo para ele se apresentar e obrigada. Gente, Marcelo é a nossa cota masculina aqui hoje, tá? A mulherada tá dominando, né? Bom, pessoal, obrigado pelo convite, Léo. Brinquei ali que não tem nem roupa para estar no meio de tanta gente aqui inteligente. Meu nome é Marcelo Linhares, sou um dos fundadores e atual CEO da OnFly. OnFly é uma plataforma de gestão de viagens e despesas, 2.000 clientes, lançamos no México agora e, né, tentando trazer aqui para o assunto aqui do painel, captamos ao longo da jornada 320 milhões de reais.
boa tarde ainda, ou boa noite, pessoal. Obrigada, Léo, pelo convite. Um prazer estar aqui. É uma honra estar no meio de pessoas tão especiais, né? A Risa eu conheço há anos já, é uma menina sensacional. Aproveitar que seu pai está aqui, sua filha é incrível. Ela é muito bacana. Sou muito apaixonada por ela é sensacional. Eu acho que talvez eu tenha a história... talvez não muito regular, assim, igual a de vocês, né? Eu sou advogada de formação, mas eu, graças a Deus, nunca advoguei na minha vida. Eu só lembro disso quando eu preciso pagar a OAB, que eu ainda pago. Vai que eu preciso. E depois disso eu comecei a minha trajetória na Deloitte, então entrando muito na área financeira, tanto no operacional e galgando passos no estratégico, até que eu cheguei no momento da minha carreira, depois de passar por algumas grandes multinacionais, a Valorec aqui em Belo Horizonte, Seadrill no Rio, eu fui convidada para montar a estrutura da Uber no Brasil. Montei da Uber no Brasil, na Argentina, no Chile e no Uruguai. Depois disso, eu já estava com muita muita startups, eu comecei a participar de conselho, participei trocando equity por algum tipo de criação, por exemplo, B2B, estratégia multicanal. Eu ainda faço parte como minoritária de 7 startups em segmentos distintos, mas já quebrei startup, já vendi bem startup, já pausei startup. Eu montei depois da Uber a TotalPass, que eu dei saída para a Smart Fit, concorrente da Gympass, escalei a TotalPass. Depois disso, como eu tinha essa penetração no mercado, eu montei o fundo de Venture Capital da Faber-Castell, com uma tese de educação e criatividade. E depois disso, como eu acho que o povo acha que eu sou boa para montar, eu montei a estratégia de varejo da Dexco, com a Habitat, que são lojas de entrada da Dexco, que é uma grande player hoje no mercado de construção, a antiga Duratex, dentro do mercado de varejo. Então, bem brevemente é isso, e hoje eu estou montando também uma estratégia de uma empresa chamada Net Zero. A gente produz biochar e crédito de carbono de remoção permanente através da pirólise. É algo super interessante, com impacto muito positivo. Estava conversando com a Ana ali sobre impacto positivo e acho que é uma tendência muito grande. Eu gosto muito de disruptar no mercado. Eu acho que a minha trajetória ela vem nesse lugar de curiosidade, né? O que não existe, ou o que está começando, o que dá para escalar. E hoje a Net Zero se posiciona. A gente recentemente, só para contar para vocês se orgulharem aqui da terrinha de Minas, nós ganhamos o X-Prize, que é um prêmio que foi dado pela Fundação Elon Musk como a melhor solução de biochar do mundo recentemente. Então, a trajetória é essa. Muito bom. Vou te copiar. Eu sou formada em História, mas graças a Deus eu nunca exerci. Sou capitalista demais para esse tipo de coisa. Tanto que tem encontro da turma até hoje e nunca me convidaram. Eu sou dessa. Eu me rendi ao outro lado da força, mas vamos lá. Bom, eu sou fundadora e CEO da Solids. A Solids desenvolve tecnologia para gestão de pessoas, muito focada em pequenas e médias empresas. Então, basicamente, o que a gente faz é reduzir rotatividade e aumentar a produtividade das empresas. Inclusive, amanhã é o último dia útil. Quem ainda não usa Solids e tem problema com pessoas, me procura lá no final para bater meta. Mas a história da Solids é uma história... Hoje a gente está batendo já os 40 mil clientes e... A nossa história até 2019. Nós caminhamos bootstrapping, então, quando nós fizemos nossa primeira captação, nós já tínhamos 1.500 clientes e foi num momento onde a gente decidiu, assim, a gente captou para escalar, para crescer e não por necessidade de caixa, né? Então, nossa história sempre foi uma história de uma empresa que gerava caixa, mas que em determinado momento percebeu uma oportunidade de crescer e avançar mais rápido para captar. Então, nós fizemos a primeira rodada em 2019, com a DGF, na época a gente captou, dava uns 10 milhões de reais só. E em 2022 a gente fez uma captação com a Warburg de 530 milhões de reais. Né? E foi um movimento importante para a gente. Desde então a gente tem conseguido escalar e crescer com essa realidade de escala com o sócio investidor. Né? Espero ajudar aí nessa conversa sobre captação. Não, muito legal. E pegando esse gancho da Mônica, perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo,
Qual foi o momento que vocês decidiram captar? Né? Você já ainda era early stage ou foi mais como a Mônica? Cara, a gente já gera caixa, a gente precisa crescer. Quando foi que deu esse estalo? Boa. A gente lança a empresa em 2018. Eu tinha uma carreira executiva na Constância, eu era diretor de e-commerce lá. Fiquei 1 ano montando on-fly na Constância lá. E sempre bootstrap, dinheiro nosso. E, bom... entre a pandemia, meu negócio simplesmente some, né? Eu lembro direitinho, 13 de março de 2020, foi uma sexta-feira, no dia 16, né? Vocês se lembram, tudo começou a fechar. Nosso negócio na época, eu fazia R$150 mil por mês de receita, ele foi para 14 mil. Eu estava com 25 pessoas, eu brinco que a gente inaugurou o conceito de layoff, né? Não tem nenhum orgulho disso, mas rapidamente, como não tinha dinheiro, a gente rapou o Bradesco lá, pagamos todo mundo. A gente captou por pura necessidade. A gente captou ali mais ou menos em outubro de 20, com um fundo, né, que tinha, a gente pode falar de termos, né, mas liquidation preference, pior possível. Foi horrível o negócio, só que eu já tinha vendido o carro, eu olhava para casa e falei, cara, essa casa aqui eu não saio não. Então eu queria diluir risco, né, e eu fui para uma linha com meus sócios assim, cara, tudo ou nada, tipo, ou a gente capta e vamos pro negócio, ou a gente, se não deu certo, a gente vai para, a gente tinha essa coisa do go big e go home. Então o nosso seed, talvez, né, foi um cheque de 2 milhões ali em dezembro de 20, foi por pura necessidade para diluir risco, né, simplesmente por isso. Ilana, me conta aí dessas captações, como que elas foram feitas, em quais momentos? Só pra gente entender também. Cara, eu acho que eu passei em tanto lugar, né, que eu acho que cada uma delas foi tão diferente das outras. E aí, eu vou só pegar um gancho do Marcelo, porque isso eu acho que talvez seja o mais importante, assim, que eu vejo nas captações, né? Eu acho que o pior momento para captar é quando você precisa do dinheiro. Eu acho que realmente essa é a pior situação do mundo. Você não consegue negociar, você aceita os termos, você não tem lead time, você não tem nada ali. Então, eu acho que esse ponto é um ponto de atenção. Quando você está realmente na sobrevivência do runway, né, é horrível. É horrível esse cenário. Mas eu acho que o que eu vivi, Risa, assim, várias situações completamente distintas, né? Tipo, Uber, ultra capitalizada, super capitalizada. Eu falo que era lindo, que a gente fazia tudo e ninguém tava nem aí. Vai, experimenta, faz MVP, é isso mesmo. Picolé por R$1, né? Lembra? Exatamente. Eu tenho a sacola daquele picolé até hoje, de lembrança. Picolé, viu? Ai, eu tenho a sacolinha. Eu fiz campanha pro Uber de Fusquinha. Claro. Mas né, aí a realidade é completamente diferente. A Total Pass também não foi difícil, porque eu tinha um pai rico, que era Smart, né? Então, assim, foi muito fácil, né, fazer a Total Pass com o pai rico por trás. Não só o pai rico, como muita penetração de mercado já. Em compensação às startups, aí eu vou falar também, já quebrei também, a gente montou uma época uma startup chamada Desmontec, que tinha necessidade de caixa muito grande, porque a gente comprava partes e peças homologadas. Lembra quando São Paulo soltou aquela legislação de rastreabilidade de partes e peças automotivas? Todo mundo achou que ia funcionar, o Mercado Livre continua vendendo até hoje. A gente chegou a montar uma startup toda linda, rastreável, quase que um blockchain, assim, nossa, lindo. Quebrou porque a gente não conseguiu mudar a cultura. E, obviamente, tinha necessidade de um capex alto, né? A aquisição dos veículos era muito caro. Eu acho que você tem 2 momentos, assim, aliás, 3, né? Você pode ter um momento estratégico de captação vinda de um bootstrapping, que aí, obviamente, você vai escalar e talvez seja o melhor modelo, mas nem sempre permitido para todo mundo. Eu acho que você tem o pior momento de captar, que é quando você precisa, e você tem o meio do caminho quando faz parte de uma estratégia de crescimento. Né? Você tem caixa, você tem runway, e você está planejado porque você criou algumas estratégias de crescimento. Eu acho que eu passei pelas 3, tá, Risa? Agora, sem dúvida, a pior é quando você precisa do dinheiro. Interessante. Pegando o gancho aqui e voltando um pouquinho para a Mônica, eu queria entender assim, Mônica, quando você foi captar, quais foram os primeiros passos, né? Como é que você fez o seu CRMzão lá dos fundos que você queria, né, se conectar? Qual foi a estratégia? Você pensou muito num VC estratégico do que ele tinha no portfólio ou não? Como que foi? Assim, qual que é o processo? Porque eu acho que é interessante isso, né? Óbvio que num contexto em que você precisa do capital,
você vai ter uma estratégia um pouco mais, enfim, né? Exato. Mas num contexto que você pode planejar, como foi isso para você, Mônica? Olha, hoje eu sei como fazer, mas na época eu fiz do meu jeito. Porque na época, assim, não tinha time, né, de relacionamento com o investidor, era eu, a lei e a nossa ignorância. Então, o que a gente fez na nossa ignorância, na nossa simplicidade? A gente criou uma rotina de relacionamento com investidores. Né? Hoje eu sei que isso é uma boa prática, mas na época foi meio que no instinto. Então Bem mineirinho, né? Nós tínhamos os fundos que a gente conhecia, eram poucos na época, porque quando a gente começou a incluir isso na nossa atividade, porque foi assim, a história da Solids, a gente começa como SaaS em 2015, e aí a gente fez um plano de 5 anos, onde no primeiro ano a gente conseguiria ir bootstrapping, mas tinha uma estratégia de crescimento a partir do segundo ano. Né? Então, primeiro ano a gente entregou, a gente falou que ia triplicar, triplicamos. No segundo ano tinha que triplicar de novo, aí no plano precisaria de investidor. Aí a gente foi atrás do investidor. Gente, ninguém quis investir na gente. Deu tudo errado. Porque o ano era 2016, nessa época, pouquíssimos fundos colocando dinheiro em RH. RH não é sexy igual é agora, não. Ninguém queria saber de RH, ninguém queria colocar dinheiro em RH. Nem o meu cliente queria comprar software de RH. Então, não tinha muita, né? Não era um mercado óbvio. Então, a gente começou a conversar com os fundos, mas assim, a gente só tomou não nessa primeira fase. Aí a gente começou a entender que, eu falei, não, a gente tomou um não aqui, mas a gente tinha um plano claro, a gente tinha um plano de 5 anos. O Ale, que é meu sócio, ele montou uma planilha onde ele sabia exatamente quantas pessoas nós contrataríamos, quanto que nós teríamos que vender, quanto que nós precisaríamos e queimaríamos de dinheiro. Então, assim, no primeiro ano, a gente mostrou ali para uns 10 investidores, 15. Aí, só que era só um PowerPoint, né? E PowerPoint aceita qualquer coisa. E aí, no segundo ano, a gente foi criando essa rotina de mostrar o que estava sendo feito. Então, a gente foi criando um relacionamento e, aos poucos, os investidores foram dizendo, peraí, eles cumprem tudo que eles prometem. Eles estão fazendo exatamente tudo que eles falaram que iam fazer. E é legal, porque tem investidor que nem investiu na gente, mas acompanha a gente desde 2016. E até hoje a gente tem essa rotina de fazer essa apresentação de resultado para os fundos que a gente tem relacionamento. E eles falam assim, gente, é impressionante, desde 2016 vocês cumprem exatamente tudo que vocês falam que vão fazer. E aí a gente foi começando a criar uma reputação. Né? E talvez essa é a dica que eu possa dar, assim, mesmo que no seu primeiro momento, assim, você não tem uma coisa muito estruturada, crie um plano de crescimento e crie relacionamento com os investidores e mostre ano a ano o que você está fazendo e mostre que você é capaz de executar aquilo que você falou que ia fazer. Né? Muito mais do que preocupar com a parte estética, eu acho que contra números não há argumento. Ninguém, a grande... Mas, assim, o que fica de aprendizado tem um pipeline de investidores, não observe só o investidor que paga o maior múltiplo, mas olha aquele investidor que realmente curte o seu negócio e que tem a ver com a sua tese. Porque eu, ao longo nessa jornada, lá em 2016, quando eu precisava do dinheiro e o investidor falou não para mim, alguns investidores falaram assim, não, se vocês começarem a migrar para vender para grandes empresas, a gente coloca dinheiro. Mas minha tese era toda de PME. E aí a gente optou por não pegar o dinheiro, continuar bootstrap para seguir a tese. Né? Ou seja, a gente continuou operando com muito risco, mas isso ao longo do tempo se provou a melhor coisa que a gente poderia fazer. Porque em 2022 a gente conseguiu um cheque de 530 milhões exatamente porque a gente tinha permanecido no PME e a tese casava completamente com a tese do investidor. Né? Então, acho que a boa prática crie uma agenda de relacionamento, de preferência quando você não está captando. Crie esse relacionamento de mostrar os seus resultados, né, de tempos em tempos. A gente, além de fazer, né, roadshow, além de apresentar para os investidores, a gente manda também uma atualização dos nossos números e a gente vai criando esse relacionamento. No início a gente fez isso de maneira bem do nosso jeitinho, né? Nada profissional, mas hoje é uma prática que a gente faz até hoje bem estruturada e funciona, assim.
né? E de preferência comece a fazer esse exercício quando você não precisa do dinheiro. Porque no fim do dia é um relacionamento e você tem a oportunidade de criar uma reputação. E quanto melhor a sua reputação, maior o interesse dos investidores. E aí você pode fazer uma negociação onde você tem vários players interessados e aí você consegue condições melhores. Mas primeiro crie uma reputação através de uma rotina de mostrar consistentemente o seu resultado. Risa, posso somar um comentário? E aí eu vou até aproveitar a ocasião para falar que a Net0 está com rodada aberta. Nós estamos com uma rodada de captação aberta. Mas eu acho que só somando no funil, né? E aí, no caso da Net0, como a gente tem uma tese muito particular, né, de mudança climática, descarbonização, agricultura sustentável, só acrescentando que eu fiz um mapeamento de teses passadas. Então, eu peguei todos os fundos brasileiros, levantei todas as últimas teses de investimento e filtrei em 52 fundos que têm um histórico de agtech, de clima, de descarbonização. Então, assim, eu acho que isso também é interessante, porque você já faz um funil. Isso é fundamental. Você faz um funil da tese no match. Porque eu acho que no painel a gente falou aqui que o investidor vai mudar a tese, né? Em algum momento falou, não necessariamente. Isso não, Meus investidores não arredaram uma vírgula da minha tese. Mas porque tudo foi combinado muito bem antes. Então, assim, essa disciplina de olhar não só a questão... Porque às vezes a gente foca muito no contrato e pouco no dia seguinte. Mas o que ferra tudo, ou que faz tudo dar certo, é o dia seguinte. Então, a gente precisa gastar mais tempo no dia seguinte. Qual é a vocação do fundo? Qual é a expectativa de retorno? Que é outra coisa que as pessoas não olham, né? As pessoas não olham a expectativa de retorno do fundo e aí depois vai falar, o fundo está me pressionando. Gente, isso é desalinhamento. E hoje você tem essas informações, né? Você tem ticket médio, você rodada não tem anterior. Pergunta, vai lá, fala, cara, qual que é a sua expectativa? E vamos embora, vamos ter conversas mais pragmáticas para ver se as coisas casam, né? Porque às vezes o empreendedor ele sente uma pressão, mas o que eu percebo? O fundo tem uma expectativa de retorno e o empreendedor tem uma expectativa de estilo de vida. Cara, se você não está no momento de escalar no mesmo tanto que o fundo quer que você escale, sua vida não vai ser boa. Você não vai ter uma boa experiência. Mas, pelo contrário, se a sua ambição é maior do que a expectativa de retorno do fundo, você vai ter uma boa parceria de negócio, você vai ter excelentes sócios que vão caminhar na mesma direção, né? Então, é importante olhar o todo e o dia seguinte. E você, Marcelo? Não, primeiro eu queria comentar duas coisas. Alguns fundos que eu converso, Mônica, que é super legal, que eu penso, BH, né, Solids. Aí o cara falou assim, perdi o investimento na Solids, demorei. Falou, meu mosca, né? Então acho que o legal é que a Solids virou anti-portfólio para muito fundo, parabéns, né? E essa questão, a série A, nossa, foi completamente diferente, porque foi do nosso jeito, do jeito que a gente quis fazer e tal. E tanto a série A quanto a série B, eu tive conversas profundas com o fundador do fundo sobre alinhamento de expectativa. Se o cara fala que quer retornar 50 vezes o capital, eu falo, cara, sai daqui porque eu não vou entregar isso, né? Então, muito bem alinhado, qual que é a expectativa, tempo de desinvestimento, né? Então, cara, sei lá, 5, 7 anos, se for 2 anos vai ter um problema lá na frente, né? Então esse alinhamento de expectativa acho que é fundamental. Vou executar, esse é o plano, não vou mudar o plano, né? A gente tem um cartão corporativo, então veio agora na última rodada muito fundo que é especializado em fintech, só investe em fintech, e o cara toda hora querendo levar para fintech. Eu falei, cara, eu não sou fintech, né? Não vou mudar minha tese, não vou passar um batom aqui e falar sou fintech. Então alinhamento de expectativa. E eu acho que o legal de alinhar a expectativa é que o pós-assinatura de deal fica muito mais gostoso, né? Também não tem esse trem de ficar prometendo aquelas coisas malucas, aqueles trem assim. Então, execução, falo muito sobre isso, cara. Vamos prometer o que a gente vai entregar, não vamos ficar contando história, não, porque daqui a pouco o cara vai ser sócio nosso, vai passar vergonha, né? Então, eu tô muito com a Mônica nesse aspecto de alinhar muita expectativa. Massa. E vocês todos citaram um pouco da tese de exit, né? Uma das coisas que mais chegam para mim é exatamente esse contexto do empreendedor olhar e falar, eu preciso captar, e ele não tem essa ideia de que do outro lado o fundo está entendendo aquele investimento com um certo retorno
E ele também não fez a estratégia dele, porque ele é o principal investidor daquela empresa, porque é o tempo dele, né? O maior asset que ele tem é o tempo dele. Então, assim, eu acredito que essa construção, e a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi com esses tombos também, fui investindo sem entender quando é que eu esperava o exit, quando é que eu deveria, né? Enfim, como que eu fazia né, todo esse contexto de trazer retorno desses investimentos. Mas hoje eu queria entender, assim, quando vocês olham para quando vocês começaram, ou quando vocês olham para o momento agora, e vocês, né, entendem assim, cara, a Ilana está começando agora, né, enfim, já tem um tempinho, mas net zero. Como que vocês pensaram essa estratégia de exit? Não pensaram at all? Foi vindo a onda e, enfim, vocês tiveram que mergulhar? Ou vocês tinham uma certa noção, até pelo fato de, quando você tem uma conversa aberta com o fundo, ele vai te gerar essa expectativa e você vai ter que, de certa maneira, responder para ele, pô, eu consigo, eu penso aqui em sim crescer, mas 20 vezes não consigo segurar o seu portfólio, o seu fundo nesse, né, no que é esperado. Então, para mim, assim, estratégia de exit, muita gente não pensa nela, muita gente, e não só pelo lado do investidor, mas pelo lado próprio, né? Eu sou o principal investidor desse negócio, pelos próximos 7 anos, na média, eu vou ficar nesse negócio. Então, como é que eu olho para isso no geral e vejo que foi uma das coisas também que foi tratado no outro painel, né? Como que eu vou colocar o dinheiro no meu bolso, ou se esse é o negócio da minha vida, como que eu vou fazer isso gerar dividendos e última linha ali? Então, um pouquinho desse contexto de estratégia de exit, como é que vocês olham para isso, se vocês têm um planejado versus um realizado, enfim, como que é isso no dia a dia, né? Porque faz parte, inclusive, das próximas rodadas. Deixa eu começar aqui, mas desde o dia 1, a gente na OnFly, eu tinha mapeado todos os potenciais compradores da companhia em algum momento, né? Essa lista ela foi mudando à medida que a empresa foi crescendo, você fica menos líquido, né? Assim, então, assim, porra, uma coisa é você fazer 10 milhões de ARR, outra coisa é fazer de 100, 200, 300. Mas até hoje, eu tenho lá uma lista ali de potenciais compradores da companhia. A minha estratégia, que eu recomendo, enfim, eu acho que faz sentido. Antigamente tinha essa coisa do o fundador tem que ficar quebrado e fazer o exit e pôr muito dinheiro no bolso. O nosso seed foi do jeito dos caras, a Série A foi do meu jeito. Então a Série A a gente colocou como pré-requisito eu já colocar uma grana no bolso, porque eu não queria mais essa coisa. Eu brincava, o pessoal falava assim, negócio do empresa pobre, empresa rica, funcionário pobre, tipo, é só Flávio Augusto que fala desse trem. E o cara tem uma casa lá em Miami que vale, sei lá, 60 milhões de dólares. Então, assim, quando você faz isso, você tira uma pressão da saída, né? Então você fica muito mais leve, tranquilão, executa, não tem mais essa coisa né? Então, pelo menos foi o jeito que eu enxerguei, que fez sentido. Às vezes eu vejo founder que vem conversar comigo e fala, cara, Série A, não consigo fazer secundária. Eu falei, cara, coloca um critério de secundária, porque isso é importante para a tua vida. E eu falei assim, você é casado, né? Tem 2 meninos. Ele falou assim, sua esposa fala que não está vendo valer a pena você trabalhar 12 horas por dia. Eu falei, pô, é isso mesmo, cara, porque né? Falei, cara, então faz valer a pena, cara, faz valer a pena. Então foi a Série A foi desse jeito. E aí eu acho que o exit vai ser uma saída natural depois de uma execução bem feita ao longo da jornada. Pode ser um IPO, pode ser uma coisa que pode fazer sentido, mas se tira essa pressão, né? E às vezes eu converso com o founder que o cara está pressionado, porque o cara está quebrado, mas 99,9% do patrimônio dele está na companhia. Né? Porque dividendos é muito difícil de gerar, né? De alto crescimento. Então acho que essa é um pouco da minha visão. E você, Mônica, como que você pensou aí nessa estratégia de exit? Agora tem uma variável também, assim, nós não controlamos todas as variáveis. Então, por exemplo, quando eu captei em 22, a gente falava de IPO, agora a gente não fala mais de IPO. Né? Mas assim, você enquanto fundador, você tem que entender uma coisa, dar um passo antes, entender que tipo de jogo você quer jogar. Se você colocar um VC para dentro da sua companhia, você tem que estar disposto a jogar o jogo. Uhum. E esse jogo significa muitas vezes autocrescimento, significa você em algum momento ter uma saída e não pode ter luto depois que você vende o negócio, não. Né? Você fica tratando que nem filho um negócio que é um ativo. E aí, como é que você vai trazer um VC para dentro de casa e depois tratar a companhia como se fosse seu filho? Que você não pode vender
porque é seu filho. Então, assim, tem que ter clareza do jogo que você quer jogar. Você quer um jogo de VC, você tem que estar pronto para pensar no IPO, numa saída para o estratégico, ou você entregar controle para via secundária. Existem as formas. Você tem que estudar e entender o que você quer para sua vida. Para depois você não ter que ir para terapia. Não, e eu acho que mesmo você estudando, eu acho que provavelmente você vai precisar de terapia, porque são muitos anos de intensidade, mesmo você racionalmente sabendo tudo, emocionalmente é outra história. Né? A gente que já passou, no nosso caso, nós já fizemos algumas aquisições, a gente acompanha de perto esse momento, é um turbilhão de emoções para o fundador. Então a gente sabe que não é simples, mas o mínimo, a parte racional, você tem que estar em dia com ela, tendo clareza, expectativa, né? E aí eu estou falando muito nisso porque nós somos mineiros, né? E mineiro tem aquela cabeça de que a empresa é familiar, é da família, e aí tem que passar por gerações. Cara, mas tem que alinhar, e tudo bem, existem negócios e companhias lindas aqui em Minas Gerais que se perpetuam dessa forma, tá tudo certo. E são histórias lindas e que dão muito orgulho pra gente. Mas se você quer estar num ambiente de tecnologia, fazendo um jogo, colocando um VC pra dentro, cara, você tem que saber jogar esse jogo e jogar muito bem. Né? Então você tem que... E isso pressupõe você estar psicologicamente preparado e racionalmente entendendo e alinhando com todo mundo, alinhando com a sua família, né? Porque você coloca o cara para dentro, você coloca o sócio para dentro, você tem uma expectativa ali, você quer o maior múltiplo possível, mas múltiplo possível significa você ter que dar retorno lá na frente. Para você dar retorno lá na frente, você tem que sacrificar a sua vida. Você não vai dar retorno de alto crescimento de frente para a praia falando em equilíbrio. Eu, assim, não conheço ninguém. Ô, Mônica, eu vou te convidar para falar lá na empresa lá depois. Aí, você tá... Palestra de... Não, gente, tô falando só de empreendedor. Não, mas é verdade, assim. E tem momentos... E tá tudo bem você querer equilíbrio. Tem momentos da sua vida que você vai precisar disso. Não é que é errado, mas é errado quando você está querendo equilíbrio e desacelerar e você coloca um VC para dentro da sua companhia com expectativa de crescimento lá em cima, sabe? Nenhum dos dois está errado, mas o encontro dos dois que está completamente errado. Então você tem que entender qual é o seu momento de vida, o que você quer para a sua vida e o que você está disposto a fazer. Porque na hora que você colocar um sócio para dentro, vocês têm que estar muito bem alinhados em relação ao futuro. E esse futuro, ele muda, né? Pode ser que o fundo tenha expectativa de saída com a IPO. A gente viu 2021, 2022, a maioria dos VCs falavam muito em IPO. Ninguém fala de IPO mais, porque não existe essa janela, está fechada. Né? Tem uns que falam daqui 2 anos, 3 anos, mas não existe. E aí você tem que ter essa flexibilidade. Então tá bom, não tem essa saída. Qual é a outra? São estratégicos. Então tá bom, qual que é o seu tamanho? À medida que você vai crescendo, você deixa de ter opções de estratégicos no Brasil e as únicas opções são estratégicos estrangeiros. Porque você vai crescendo, você fica grande demais para o mercado brasileiro e aí você só tem estratégico estrangeiro. Aí você vai crescendo, até estrangeiro, hoje eu consigo contar assim, ó. É fácil eu saber quem são os meus possíveis estratégicos. Não tem no Brasil. Graças a Deus. Porque assim, é uma boa notícia, significa que eu cresci muito. Mas a gente sabe que tem uma relação aí de liquidez que ela vai mudando à medida que você cresce. E aí você tem que entender, então, quais são as alternativas? E você tem que se estruturar e se preparar para as alternativas possíveis. E isso tem que estar alinhado com a sua expectativa de vida, com aquilo que você quer para você, não só em termos financeiros, e o financeiro é muito importante, isso que o Marcelo falou, mas também para o que você quer da sua vida enquanto legado. Né? Porque se você quer perpetuar a companhia, às vezes você quer ter ali um legado, ele pode ser incompatível com o tipo de saída. Então até isso precisa ser muito bem conversado. Né? Então tudo que você combina antes, gente, não sai caro. Né? Eu posso fazer só um comentário que eu fiquei pensando aqui enquanto todo mundo falava, só para não ficar também uma ideia de que VC é a parte
má da história, né? Eu acho que muitos VCs, eles aceleram situações que a empresa sozinha não conseguiria fazer. Então, eu acho que tem esse jogo do ganha-ganha. É óbvio que toda relação, ela requer um nível de intimidade, de relacionamento que seja saudável. Mas eu acho que não são só flores e nem tem que ser só flores. Eu acho que às vezes a gente achar que não existe atrito também é uma mega ilusão, né? E que não leva ninguém a lugar nenhum. Atritos fazem a gente crescer. Então, eu vejo também esse impulsionamento do VC, essa ânsia de valorização, que ela é boa para o empreendedor também, para você sair desse lugar de conforto. Porque até, por exemplo, em termos de monetização, sei lá, você ficaria tranquila com R$25 mil por mês. Mas o VC não vai te deixar fazer isso, entendeu? Então, eu acho isso muito positivo. Dentro de um relacionamento saudável. E só dando um exemplo, assim, não tem um dia que eu tenha me arrependido de ter captado. Não tem um dia. Então, assim, no meu caso, quando eu olho para o gráfico de crescimento, eu vi que eu coloquei na hora certa o sócio, a gente está conseguindo gerar o crescimento esperado. Então, assim, o VC, gente, assim, quem perguntar da minha experiência, eu vou falar que é super positiva. Não é óbvio que você vai ter realidades que são ruins e realidades não tão boas. E óbvio que eu acho que atritos existirão ao longo do caminho. Mas o ponto nós que somos empreendedores temos que aprender a agir como acionistas também. Então, quando você está num conselho, você tem que conversar de acionista para acionista. E muitas vezes, então, assim, a gente tem que ter esse chapéuzinho. Sai o chapéu do empreendedor e entra o chapéu do acionista. Quando você tem uma conversa de acionista para acionista, as coisas ficam mais fáceis de alinhamento. Mas isso é um ponto importante. Assim, no caso da Solids, a entrada dos VCs foram assim, super estratégicas, deu super certo. E é uma experiência, assim, até agora tem sido uma história super positiva. Não é fácil. Mas, assim, super positivo. Talvez não tenha ficado claro também, mas eu também só tenho gratidão aos investidores. Até o CID lá atrás, quando estendeu ali do jeito, eu tenho certeza que aonde a gente está hoje é porque lá atrás ele estendeu a mão da Série A. A gente está super junto, o pessoal da Cloud9, Left Lane e a Tidemark que entrou agora. E também eu consigo reconhecer que eu não estaria aqui se não fosse eles. Então, assim, eu estou exatamente na mesma posição que você falou. E tem também, porque aí de novo vou puxar para nós mineiros, porque parece que a gente tem uma vocação para o bootstrapping, que é muito boa. Isso não é ruim, tá, gente? Eu acho que é super legal as empresas continuarem bootstrapping, tem histórias ótimas sobre isso. De novo, não tem certo e errado. Mas, por exemplo, no meu mercado, se eu tivesse permanecido bootstrap mais um ano, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, tem a ver também com a dinâmica que é do seu mercado. E eu já vi isso, empresas que ficaram assim, não, deixa eu ficar bootstrapping mais tempo, e o mercado engoliu. Aí chegou um competidor capitalizado e a empresa passou a ter dificuldade porque demorou demais, ficou o tempo demais bootstrapping. E aí perdeu o time de captar. Então tem isso também, a gente, assim, de novo, não tem receita de bolo, mas dependendo do seu mercado e do momento do seu mercado, captar ou não pode ser a diferença entre você se tornar o principal player ou você se tornar irrelevante. Você tem que analisar isso também. E para você ficar relevante dependendo do seu mercado, você tem que captar. São escolhas. Num momento com o IA do jeito que tá, né, não dá para esperar muito. Não. Né? Você tem que pegar sua tese e confiante, entender ali, porque isso é uma das coisas que eu vejo muito, né, fazendo essas intermediações com os fundos, que uma das principais barreiras é a competitividade. Então, assim, como é que você me prova que o seu negócio amanhã não vai morrer? Né? Com grandes players aí, hoje, né, a tecnologia obviamente está em todos os mercados, né? Antes, quando a gente começou, tinha muito, o mato era alto para cortar, né? Hoje a gente já tem aí uma grama já mais verdinha, então toda vez que você chega, você tem que defender muito bem a sua estratégia competitiva e, obviamente, se você não analisa, cara, se eu não crescer na velocidade que o meu concorrente está crescendo, ou o meu concorrente já é grande o suficiente para engolir a minha tese, enfim, né, como é que eu vou levantar esse capital daqui a pouco? Eu preciso fazer esse negócio agora, preciso adiantar, preciso ter agilidade de entender que se eu não captar agora, daqui a pouco ficou tarde demais, né? Então, acho que esse é um quesito e eu queria levantar essa discussão aqui também, que é a questão da competitividade. Quando vocês foram levantar capital, ou nas vezes que vocês levantaram capital, como foi tratada essa questão da concorrência? Porque muitas das teses que eu vejo hoje,
elas são barradas por esse quesito, né? Você tem concorrentes que já cresceram pra caramba, que podem engolir sua tese, e você, enfim, se você não captar também na hora certa, não adianta, você não vai conseguir nadar junto. Então, acho que nesse sentido. A gente, nas 3 rodadas, são 3 pontos que sempre pegaram pra gente, né? Tamanho de mercado, daí entra o perfil de cliente ideal, para quem que a gente vai vender, e essa questão da defensibilidade do business, né? Barreira de entrada, né? Então o pessoal pergunta lá, por que o Booking não vai te engolir? Por que o Uber não vai te engolir? E obviamente você tem que ter argumentos muito sólidos, né? Você tem que ter muita propriedade para defender ali, enfim, para endossar a tua narrativa. Mas eu, por outro lado, também sou muito transparente, porque o cara chega assim, sabe, Mônica, fala assim, sei lá, pega uma empresa que não está crescendo porra nenhuma ano contra ano e fala assim, Mônica, mas esse cara pode de repente entrar no seu mercado, sei lá, uma TOTVS, explica a TOTVS. Cara, a TOTVS está há 30 anos, não conseguiu nem dominar o mercado de RP, você acha que ele vai olhar para cá? Né? Então, óbvio que a gente monta uma narrativa, mas eu sou um pouco, às vezes, até um pouco radical, quando o cara começa assim, mas por que a Costa Brava Turismo não vai entrar no seu mercado? Eu falei, cara, 70 anos, você acha que ele vai acordar e vai montar tecnologia? E às vezes investidor fica, né, para te provocando. Mas eu acho que tem que ter uma narrativa sólida, com termos sólidos. Eu, no meu caso, uso muito benchmark lá fora. Eu falo, poxa, o cara tentou fazer isso, não conseguiu, aqui não conseguiu. Mas tem que ter tem que se apoiar muito em dados para provar que o seu business ele é mais blindado. Agora, você falou, né? E aí muda essa porra toda. Então assim, eu tava pensando nisso agora, porque pelo menos nas experiências... Risa, você é danada. Eu tava pensando nesse negócio aqui agora que você falou, porque todas as barreiras de entrada, de todas as rodadas que eu participei, a gente sempre defendeu na tecnologia. Quando eu venho para esse lugar de que a AI é a minha maior competidora de tecnologia, qual que vai ser a minha barreira de entrada? Tá todo mundo querendo pergunta de $1 milhão. Não é isso? Eu falei, cara, é muito doido isso, porque sempre foi o know-how, sempre foi desenvolvimento, sempre foi... Você fez uma pergunta que eu não tenho resposta para ela. Eu tenho uma teoria, eu não sei se eu tô certa, tá? No meu caso, assim, quando a gente chegou em 2019, a Solid tinha 1.500 clientes, 2 devs e 20 vendedores. Aí os investidores falam assim, mas vocês são empresa de tecnologia, vocês têm 2 devs e 20 vendedores? Eu falei assim, porque ganha o jogo quem dominar o canal de distribuição. E tecnologia, para mim, a tecnologia, eu vou fazer em meses o que um moleque de 15 anos vai fazer em dias que um chinês já fez e eu nem estou sabendo que está pronto. Para mim, você tem que cada vez mais focar no jogo de relacionamento com o cliente, quem é seu cliente, criar vínculo com ele, dominar o canal de distribuição. Eu sempre tratei isso como diferencial, muito mais que a tecnologia. Então, nesse sentido, eu continuo fiel à minha tese. Se eu vou estar certo ou não sei. Mas perfeito, né? Domina mercado e depois... o problema é bom. Domino, tem os clientes e depois eu estou lá no nosso caso, né? E aí é legal, porque na hora de defender... Olha como que a coisa é doida. Eu era o patinho feio porque eu decidi entrar no mercado de pequenas e médias empresas. Isso 2015, 2016. Chegou em 2022, eu era a única do mercado que tinha feito essa escolha. 99% do mercado tinha ido para grandes empresas, só eu estava lá. E aí, sei lá o que aconteceu no mundo, que todo mundo decidiu falar, não, pequenas e médias empresas no Brasil que é relevante. E só eu estava lá. Então, no meu caso, eu tive essa vantagem competitiva porque eu tomei uma decisão estratégica lá atrás de ir para onde ninguém estava querendo ir. Então, esse foi uma vantagem. E aí, só que isso não é óbvio para o investidor. Gente, o investidor ele não pode saber mais do que o seu negócio. Se você não consegue explicar o seu diferencial para o investidor, cara, o cara vai saber mais do que você que está ali no dia a dia, então você tem um problema. Né? Então, no nosso caso, a gente explicou uma coisa que não é óbvia, mas depois que eu explico, ela fica simples. A gente está num Brasil de que cada 10 contratações, quase 8 são feitas por PME. Então, não faz sentido nenhum o mercado de gestão de pessoas ter 1 milhão de empresas entregando para grandes empresas e ninguém entregando para pequena e média, porque 8 de cada 10 estão nas pequenas e médias. Em algum momento,
a Faria Lima fez essa conta e descobriu isso. E aí só eu estava lá, né? Mas você dominar e conhecer profundamente o seu mercado, para além de dominar profundamente a sua tecnologia, eu acho que é um grande diferencial competitivo também. Né? Óbvio que isso não dá segurança de nada, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer lá na frente, mas eu continuo convicta de que quem realmente consegue se relacionar profundamente com o seu mercado tem a vantagem competitiva. Eu acho que o desafio aqui é pensar se a IA não vai pulverizar o próprio canal, né? Mas aí as relações humanas entram num contexto que eu acho que a construção de marca. Mas você tem que distribuir. A Solids esse ano meteu um bloco de carnaval. A gente foi lá, a gente está nos aeroportos, a gente tem trabalho lá com influenciadores, vai fazer uma campanha grande aqui. No final do dia, a construção de marca, o quanto você é relevante e lembrado, isso é importante. Pode ser que isso se torne relevante, mas assim... Eu estou pensando no algoritmo mesmo, né? Se a capacidade que você tem de conversão, criação de funil, ela é algoritma. Então, assim, qual que seria... É muito doido pensar nisso. Eu acho que na operação isso é muito sensível, faz todo sentido, mas eu acho que na questão de vendas, de relacionamento com o cliente, que é o que a gente acho que é uma... Né, se você vê Mercado Livre, todo mundo que tem comprado a ideia da experiência, né? E aí nós estamos falando de, enfim, a patrocinar a experiência como um todo e ser relevante para o consumidor final ali, etc. Isso, né, gera ali algo intangível que o IA não vai chegar. E você vai criando lock-ins. Você vai criando touches estratégicos de relacionamento onde você cria lock-in. Que aí... Porque vai pulverizar a tecnologia. E você vai ter 1 bilhão de ofertas. Mas o seu cliente vai continuar escolhendo uma ou duas ali. Quais são os critérios? Então, quanto mais você for inteligente do ponto de vista de criar lock-in e de criar relacionamento, a capacidade de criar comunidade, ao invés de simplesmente relação transacional de consumo, eu acho que você tem um bom caminho. E você acha que as gerações futuras têm esse mesmo pensamento? Porque a gente fala de um relacionamento que é um cliente final nosso hoje, né? Que tem, talvez, sejam das nossas gerações, um pouquinho para cima. E esse novo cliente que vem, e esse jovem que vem, que vai ser o grande comprador, você acha que o perfil, a tendência é a mesma de consumo? Acho que não. Acho que vai mudando ao longo do tempo. Sério. Mas o conceito de comunidade acho que fica. Sabe? Tem um isso, menino lá de 9 anos que ele está lá no isso Nintendo. É mais forte. Lá, é um ecossistema que a Nintendo montou. Acho que eu saquei a reflexão da Mônica, é para onde eu olho mesmo. Quando você começa a ter parceiros que te vendem, clientes que são fãs. Quando o cara lembra de uma plataforma de gestão de pessoas, o cara já saca Solids, né? E no final a tecnologia cada vez mais comoditizada. Quando você tem um ecossistema, né, você tem um efeito de rede, né, e eu passei por isso também, tá, Mônica? E eu falei, cara, eu tenho 130 pessoas em marketing e vendas, eu gero tantos leads por mês, eu tenho um go-to-market mega relevante, você tem que precificar isso, você não pode só precificar o meu produto, né? Então, a distribuição, o ecossistema, o jeito importa no seu equity, com certeza. Exatamente, isso a gente tem. E outra coisa, nós mineiros não somos bons disso, nós somos muito modestos, isso é uma coisa que eu já reparei. O mineiro, ele faz um pitch onde ele se mostra muito pior do que ele é de verdade, diferente de outras regiões que só falta sair fumaça, fogos de artifício, aí quando você vai ver não tem nada. Nós temos essa cultura de não nos vendermos bem, nós somos muito modestos em relação às nossas próprias conquistas, ao que a gente faz. Então, assim, eu acho isso bonito porque cria um pouco de consistência, né? Então, nós somos conhecidos por pessoas que fazem, não que falam que fazem, mas tem que melhorar isso um pouco, gente. Tem que se vender melhor, tem que precificar melhor as coisas, sabe? A gente tem que entender que nós estamos num estado com uma economia super relevante, nós somos excelentes empreendedores, temos uma capacidade de execução absurda e isso tem que ser precificado e isso tem que estar um pouco na nossa fala. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que nós somos, às vezes a gente é muito mineirinho. Tem uma história muito engraçada, eu fiz uma mentoria com o Robertão da Blip.
né? Aí de manhã, o Roberto da Blip assim, não, aí fizemos não sei quantos de RF. Eu falei, porra, tudo isso? E você fala com essa calma? E tal. Aí à noite eu fui para São Paulo, falei com um cara aqui da Faria Lima, empreendedor, e o cara, eu falei, cara, mas receita. Eu falei, cara, me conta tua receita, irmão. Aí ele falou, tipo assim, R$8.000. Eu falei, cara, minha cabeça não funciona desse jeito, não. O Roberto falando de faturamento gigante e contando como se fosse numa mansidão, e o cara aqui falando que tá colocando um foguete, mas... Então, eu concordo mesmo, a gente se vende mal, né? Isso eu aprendi, e isso eu recebi de feedback do investidor, falei assim, gente, vocês são muito melhores do que vocês parecem. Eu recebi de feedback, eu fui melhorando e tento melhorar isso. Claro que não ultrapassando essa linha de... ser muito show, sabe? De show, fumaça, eu não acho isso legal, não. Eu gosto de mostrar consistência e sabe, e credibilidade, mas eu acho que dá pra gente melhorar um pouco a venda. O posicionamento é muito importante, né? Tanto para captação quanto para venda. Tem umas 2 semanas que um cliente falou, não sei se eu vou fechar com a Risa não, porque tá muito barato, será que é isso mesmo? Aí eu falei, não é possível. Aí, obviamente, depois ele pegou referência e a gente acabou fechando. Mas foi assim, será que é isso mesmo? Está muito barato. Será que o posicionamento é esse mesmo? Então, é isso, né? Acho que tem todo esse trabalho de posicionamento, tem todo esse trabalho de entender o pricing também e tudo mais. Mas, falando um pouquinho desse quesito, então vamos lá. Voltando aqui para cap table, posicionamento. Vocês já tiveram algum problema na captação lá na hora H que foi relacionada a posicionamento, que foi relacionada a posicionamento de sócios, de cap table, de, enfim, cara, fizeram a conta e falaram, isso aqui não, né, enfim, a gente vai ter uma morte por cap table, como foi tratado no outro painel aqui. Como que vocês, durante a captação, como que isso passou por vocês, a questão do equity, dos sócios, do pool e etc.? Cara, você sabe que, assim, eu acho que onde eu vi mais disso, porque no Orca, como é early stage, você não tem ainda, né, um cap table comprometido. Mas na época da Faber, a gente bombava muito investimento por cap table ruim, sabe? A gente era requisito, óbvio, monoempreendedor, a gente também era um requisito que a gente não topava, e cap table comprometido. Então, de fato, ele sempre foi um filtro para a gente, aí no olhar do investidor, né? Literalmente, a gente não avaliava a tese. Eu tenho uma curiosidade, porque no meu caso, eu sou casada com meu sócio. Que não é o muito bem visto. Não, gente. Imagina, 2015, um casal falando que ia triplicar, dobrar. Eu falo, o pessoal que não colocou dinheiro na época, eu sou super amiga, adoro eles. Eu falei assim, honestamente, nem eu colocaria. Não, agora eu entendi por que você foi bombada. Não, mas assim... Os nossos investidores, assim, foi legal, porque assim, desde o início nós tivemos conversas muito honestas e francas, né? Mas isso é só no primeiro, assim, na série A, tipo assim, o investidor tá lá com o casal, né? O que acontece? Mas aí, de novo, gente, nós somos muito pragmáticos, então falou assim, vamos colocar cláusulas ali que dê conforto para os acionistas e que até nos blinde, nos proteja de nós mesmos, né? Então, na hora que eles viram que nós estávamos dispostos a criar cláusulas que nos protegiam da gente mesmo, opa, peraí, isso aqui não é empreendedor falando, isso é acionista falando, né? E aí você dá um conforto, porque honestamente faz sentido. Então, a gente fez isso, tá? Na época da Faber, a gente chegou numa situação em que os empreendedores eram um casal e a gente pediu cláusula contratual em caso de separação, manutenção. A menina, né, do casal, ela era head de tecnologia, falou, se tiver que sair, ela fica. Pois mas isso, sob o aspecto emocional, é muito duro quando você tem que pensar assim, se alguma coisa der errado, quem sai? Porque no meu caso e do Ale, a gente trabalha muito meio a meio, né? Então é muito igual, não teria nenhuma justiça. Então no início, falando, o que acontece se você sai o Ale? O que acontece? Fala, mano, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cláusula onde, caso haja algum problema, isso é resolvido em conselho e aí a gente sai, porque se isso acontece daqui 10 anos, onde eu tô com 80% da operação e o Ale tá com 20% e aqui você coloca o Ale, vai dar errado. E aí eu fui pensando com cabeça de acionista e foi super legal porque a gente foi construindo junto a solução. Óbvio que tem um lado emocional que fala assim, putz, peraí, você poderia falar assim, marido e mulher, preconceito. Não, gente, a gente tem que ser pragmático, se colocar no lugar do outro, a vida é o que
que é, e as coisas funcionam como funcionam, o ser humano tem medo, investidor também é ser humano, então você tem que mitigar o risco dos caras também. Então tem que ter essa racionalidade de colocar as coisas no papel, nessa hora sai o sentimento do empreendedor e entra o pragmatismo do acionista. Nesse momento a gente conseguiu dar segurança. E aí deu tudo certo. Quando vem o Orbo, aí eu já não preciso explicar. Porque a gente já tem números tão consistentes e tem uma operação que roda tão direitinho, com duas pessoas trabalhando de forma igual. E no nosso caso é CEO e co-CEO, que é mais raro ainda. Então são 2 CEOs. E funciona, né? Mas é muito importante que a gente tenha também essa conversa. E eu estou falando isso porque no Brasil, depois que eu descobri, igual eu e o Ale, existem milhares de empreendedores, né? Então eu acho que é legal a gente falar sobre isso de vez em quando, porque isso é pouco falado. Não, e a realidade, né? É a realidade. Realmente existe um problema, pode existir um problema numa relação e a gente pode ter boas companhias não sendo investidas por falta desse alinhamento, dessa saída. E só fazendo um gancho aqui, tem uma matéria em Harvard agora sim, né, deve ter uns 3, 4 anos, que é sobre o estereótipo do empreendedor, né? Todo mundo acha que é o cara da Faria Lima, resumindo aqui no Brasil. E aí a gente tem o estereótipo que todo mundo olha para ele e acha, esse cara é o cara que eu vou colocar dinheiro. E aí, na hora que você vai ver, existem famílias empreendedoras, casais empreendedores, mulheres empreendedoras solo, enfim. Então, até nisso a gente está tendo que educar para que esse viés da captação, do investimento saia desse perfil padrão, né? A gente tem aqui o caso da Mônica, graças a Deus, super fora da curva aí do que hoje se entende como os empreendedores padrão, para trazer pra gente que é uma realidade. Que nós somos underdog demais. Sabe aquele azarão que ninguém apostava nele lá atrás? Eu ia ler. E eu acho isso um barato, acho isso super divertido. Formado em história, né? Muito doido que apostou na gente. Muito bom. Uma outra pergunta aqui. A nível de... né, quando você abre ali seu data room, e, enfim, a pastinha do cap table, a pastinha das projeções financeiras, aí a gente ainda vai entrar um pouquinho nesse tema que é do valuation, mas olhando para o geral, todas as vezes que você vai cair ali numa DUI, o que é que já pegou? Então, assim, olha, eu quase perdi um investimento por conta disso. Ou, enfim, vocês tiveram experiências aí que foi quase um no-go por conta de alguma pastinha ali que não estava... Do nosso lado, assim, a gente teve a felicidade desde o dia 1, sempre foi uma empresa muito certinha, nota de tudo, né? Eu vim do varejo, o Cássio conhece bem varejo, né, Cássio? Tudo faz enrolado, aquelas coisas, né? Jacaré com cabeça de hipopótamo, simples aqui. Então eu falei, cara, para construir equity relevante tem que fazer tudo certinho. Então a gente fez tudo certinho. Uma vez na Série B o deal caiu, mas depois voltou por uma questão de risco Brasil. Né? Vocês se lembram ali em novembro, dezembro do ano passado, o dólar bateu 6,40. E aí, acho que o Brasil saiu na capa do Financial Times, como se, né, tinha gente falando de dólar, bateu 8, 9, 10 reais. Então, o deal caiu pelo risco Brasil, mas não por nenhuma informação data room, assim, sempre foi muito certinho, sabe? CLT, bonitinho, contratos. Então, experiência aqui, nunca tivemos nada nessa questão. E só pegando um gancho que é interessante, né? O mercado de VC todo, ele é dolarizado, né? Então, assim... depois de rebater ainda tudo, você ainda tem que descontar ali pro LP, né, a taxa do dólar. Então, a gente retorna aqui muito mais, mas na hora, né, a média aqui a gente retorna 8, 9 vezes, enquanto lá fora se retorna 2, 3, mas na hora que a gente, né, traz a inflação e traz o dólar, a gente cai aí para a média dos 3. Então, o brasileiro realmente, né, a gente entrega 3 vezes mais. Isso é importante. A única maneira da gente se tornar relevante é crescendo muito, mas muito mais que todo mundo. Então, a gente tem que ter uma cabeça de crescimento agressiva aqui dentro desse país. Porque se a gente não se comprometer a crescer de forma agressiva, de uma forma que a gente nunca imaginou que seria possível, nós não seremos relevantes no mercado mundial. Eu não consigo controlar câmbio, mas eu consigo controlar meu crescimento. Então, assim... a gente tem que ter mentalidade de crescimento agressivo, porque a gente tem um mercado grande, e não tem jeito,
Eu vou dar o meu exemplo. Ano passado, a gente cresceu 65%. Numa média onde meus concorrentes, o pessoal cresceu 20%, 30%. Eu meti 65% de crescimento. Mas aí chegou lá em Nova York, já descontou 25%. Então, assim, quando você olha no portfólio global, as empresas brasileiras são as que mais crescem. Mas aí tem um desconto do câmbio. Então, assim, a gente já entra, ano passado a gente já entrou com a desvantagem que 25% do negócio, do crescimento ia evaporar. Então, assim, qual que é a solução? Cresce mais do que todo mundo, né? É o que é. Então, e a gente dá conta. Então, vamos embora. Ótimo. E vamos para que não quer calar aqui, a questão do valuation, né? Então, hoje a gente tem, né, enfim, algumas possibilidades de usar lá fora o SAFE, mas a grande maioria foi, né, com preço taxado aí em valuation. Como que vocês que captaram no mercado que estava mais inflado, que tinha mais dinheiro, que tinha, né, política de múltiplos maiores, como é que vocês conseguiram fazer as próximas rodadas? Como é que vocês equalizaram o valuation? Como é que não deu down round aí? Tipo, no geral, como vocês lidaram com essa questão de equity, cap table, valuation, etc.? O nosso, da série A, a gente captou em 23, não sei se vocês lembram, tinha um inverno dos investimentos, era uma ressaca, porque 20 a 22 foi uma farra do boi, muito dinheiro jorrou, a gente captou em 23, então a gente já captou enxutinho, sabe? Então a gente não teve muita mágica, e eu particularmente também eu acho que faz sentido, pensando em retorno, acho que valuation muito esticado, né, vem um, né, comprometimento depois, um liquidation preference mega, né, ruim. Então a gente captou uma média de valuation de empresas listadas SaaS B2B ali nos Estados Unidos, mais ou menos. E a série B, mesmo múltiplo, mas uma base muito maior. Então, no nosso caso, foi mais ou menos assim. Agora, o seed foi realmente daquele jeito, né? Mas o A e o B foram valuations bem ajustados ali. Não foi ruim, não foi muito esticado, tá ok para mim. Eu te conto em outubro. Mas, assim, eu acho que eu tô nessa situação de estar meio que ajustado. Nem ruim, nem over, nem under. Eu acho que tá meio que no correto, no precificado. Enfim, tá. Eu não captei. Eu captei na época da farra do boi. Só que nós tivemos uma cabeça que, nossa, eu agradeço a Deus por ter tido essa cabeça. Mesmo sabendo, eu vi pessoas do meu segmento captando no múltiplo quase o dobro do que eu captei. E a gente não entrou nessa loucura. Você foi mineira. Eu não... Porque, assim, óbvio que a gente quer, naquele momento, ter o maior valor. É até uma coisa de vaidade, você até se sente um pouco idiota não entrando nesse jogo na hora. Só que tem o dia seguinte, né? E cada expectativa de múltiplo, cada precificação de múltiplo vem com comprometimento de retorno. E isso comprometeria muito o dia seguinte. Então, assim, a gente, apesar da gente ter captado em 2022, nós captamos dentro de um valor que a gente considera equilibrado, com total capacidade de entregar o retorno esperado. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas óbvio que eu não captei depois disso. Mas assim, eu sei que em 22 eu captei a menor. Então talvez agora eu até consiga captar um pouco a maior do que a média, porque eu mantive esse racional. Mas a ideia existe uma linearidade de estratégia que eu estou mantendo, né? Então, lá atrás pareceu um pouco bobeira, né? Mas se provou ser a tese correta. Assim, eu não me arrependo de ter feito isso, não. A Mônica é muito humilde, que eu converso com os investidores dela e os caras ficam jogando, nossa, a Mônica é do cacete, a Mônica é do caramba e tal. Então, assim, o pessoal da Warburg Pincus lá coloca a Solids como um dos maiores acertos deles. Então, né, talvez eles nunca falam para você. Claro, né, que não. Pra que eles vão falar isso? Eu não falaria se você. Para mim, eles falam isso aí. Então, eles são muito fãs de vocês e do Roberto da Blick também. Agora, deixa eu só voltar num ponto que a gente estava aqui em paralelo. Desculpa, viu, Mônica? Mas eu acho que existe um risco muito grande quando você vai para o overvaluation, que é exatamente o que a gente está falando aqui, que é você sustentar o aumento de valuation em relação ao crescimento. Então, eu acho que muitas
muitas vezes e com muita sede ao pote pode ser bem arriscado. Eu acho que esse pensamento conservador, responsável, né, de atrelar o valuation na possibilidade de crescimento conforme um plano pré-desenhado, pré-orquestrado, é o melhor, porque realmente pensar no overvaluation, especialmente em início de caminhada de venture capital, pode ser um tiro no pé muito grande. E o que eu vi, assim, vários empreendedores que, né, não tiveram essa mesma linha de raciocínio, tendo uma vida sofrendo muito, até do ponto de vista pessoal, porque a pressão vai lá em cima, né, e tá todo mundo com problema na mão. Né? Então, assim, às vezes você tem você acha que você teve um ganho no primeiro momento, e é óbvio, gente, que a gente sempre tem que maximizar, né? Então, não estou falando também da gente jogar nada lá embaixo, mas é buscar aquele equilíbrio, né? Para que todos os envolvidos saiam com o retorno esperado. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, quando falar em valuation, óbvio, dar o maior valor possível, mas sempre com essa clareza do seu plano e o conforto que você tem de entregar o retorno que aquele múltiplo lá está significando. Só você não consegue bancar a segunda rodada. Exato. Você ganha ali, mas perde lá na frente e não resolve. Vai ficar travado num valor que ninguém mais paga, né? Então não tem jeito. Acho que uma pergunta interessante aqui vocês têm visto com bons olhos esse movimento de CVC, de Corporate Venture Capital, porque os M&As eles estão sendo muito substituídos por Corporate Venture Capitals, né? Porque justamente, de novo, muito do que foi falado no painel anterior, acho que é um gancho para esse painel, que ao invés de eu trazer esse cara para dentro, colocar ele dentro da minha companhia, fazer ele absorver minha cultura e eu, né, me perder nesse ideal de startup dentro de uma companhia que já está mais burocratizada, eu dou o dinheiro para esse cara, ele se desenvolve, a nível de M&A, ele vai ter os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos privilégios, né? Porque ele vai ter acesso à minha carteira, ele é um investido, enfim, eu consigo, dentro de um DRE, né, falando matematicamente, eu consigo aumentar a receita, diminuir custo, então é um bom deal para mim. E aí eu não preciso acabar com a cultura, eu não preciso, né, colocar essa empresa num lugar que não pertence a ela e que ela precisa de agilidade para crescer. Então, queria entender um pouquinho assim, no mercado, né, e até porque a Ilana também participando aí do CVC da Faber, eu acho que é interessante você trazer a sua experiência e trazer a visão um pouco desse mercado do investidor mesmo, né, como que vocês olham para isso, né? Para essa tendência das corporações criarem seus próprios VCs. Se eu puder falar, eu não consigo pensar em substituição. Eu acho que eu consigo pensar num namoro antes do casamento, sabe? Eu acho que é mais por aí. Eu acho que é um namoro antes do casamento quando você fala em CVC. O CVC, ele tem um foco de POCs conjuntas mesmo, quando você pensa em desenvolvimento de novos negócios. O CVC, quando ele investe numa startup, ele de fato quer criar uma nova linha de monetização. Ele de fato quer criar uma nova linha de receita, que obviamente tem muito a ver com o objetivo daquela companhia nos próximos anos, ou, né, de aumentar a EBITDA, ou de penetrar no novo mercado, ou de trazer uma agilidade no processo, mas tem sempre um ganha-ganha que não é puramente financeiro, né, que não é puramente em relação a múltiplos, mas sim de posicionamento de mercado. E para o ponto de vista da startup, também não é ruim, porque ela vai entrar numa organização que já tem o canal de distribuição estruturado, que já tem o portfólio de clientes, que já tem uma maturidade, que obviamente numa relação, eu vou falar tudo de relação saudável, porque tudo pode ser saudável e tudo pode não ser saudável, mas numa relação saudável é um ganha-ganha muito interessante. E aí eu não acho que uma coisa substitui a outra, eu não vejo o foco da empresa em manter a startup numa permanência se fizer sentido comprá-la e colocar para dentro. Eu acho que talvez seja até muito bom no sentido de evitar os erros, porque realmente eu vejo isso como um namoro para um casamento. E talvez seja bom, sabe? Até para ver se o match existe, se a cultura é compatível, se a cultura ela pode ser complementar, se os ritmos são complementares, né? Fazendo o varejo da Dexco, a gente trabalhou muito com o ABC da construção na logística. Cara, eles são investidos da Dexco, entendeu? Então assim, é um namoro ali, né? Então pode chegar num lugar em que faça muito sentido trazer para dentro. Mas eu vejo com bons olhos, tá? Eu não sei se eu estou romantizando a situação, mas pelo menos do ponto de vista do que eu experimentei, fez muito sentido para mim.
Eu não tenho a tua experiência, também acho que não tem uma fórmula certa, né? Não tem uma fórmula para esse negócio. Na nossa Série A, a gente chegou a ter um fundo de CVC que engajou e os fundos que estavam na rodada vetaram. Aí eu falei, mas por que vetar? Porque vai limitar a saída para ele, o cara vai ter veto e tal. E pior, se o cara não quiser comprar, vai pegar muito mal. Porque, porra, se o cara já tem a prioridade de compra, então a gente optou em não avançar com esse CVC. Então eu tenho pouca ou zero experiência com isso, mas na época os fundos que estavam investindo, o fundo que estava liderando, vetou explicitamente. Não queria, porque ele achava que ia travar uma potencial saída. Posso complementar? Porque isso é de fato um ponto de atenção que a gente tinha. O que a gente viu dar certo? O CVC como minoritário. Exatamente para que a startup não perdesse esse perfil agnóstico. Porque, de fato, se é uma representatividade muito grande de um CVC dentro de uma startup, pode comprometer outras parcerias, sim. Ou pode dar a entender que se compromete outras parcerias. Então, uma das coisas que a gente falava muito era de ficar minoritário para não dar esse contexto não agnóstico para a startup. Então, de fato, esse ponto é um ponto relevante. Eu não tenho experiência nenhuma nisso, gente, então não vou opinar. O que eu sei é que dentro de casa nós optamos pelo padrão clássico de M&A mesmo, porque no nosso caso a gente tem a tese de tudo num só lugar, então nós fizemos as aquisições e colocamos dentro da máquina como complemento de produto. Então qualquer coisa que não fosse, qualquer coisa minoritária não nos daria o controle suficiente de fazer coisas que são difíceis, como desligar uma máquina, uma marca, matar uma marca e criar outra no lugar, unificar algumas operações. Então, sob o nosso ponto de vista, para a nossa tese, o controle é importante para a gente executar coisas que que não pode ter desalinhamento, né? Pensa, tudo num só lugar e eu coloco um monte de marca. Eu preciso acabar com uma marca e deixar a outra. Então, se você não tem 100% da operação, isso torna mais difícil de executar. Legal. E esse ponto de governança, acho que também é bastante importante. E tentando entender, no momento, de novo, da captação, como é que qual que é o processo de governança, não da DUI, mas interna de vocês, o que vocês entendem que não dá para abrir mão e, enfim, no momento da captação, como que vocês colocam isso na mesa, né? Como que você deixa a negociação um pouco mais forte para o seu lado, para que você possa não abrir mão daquilo que é importante para a sua governança interna, por exemplo? Deixar você, Mônica, primeiro. Eu acho que, assim, de novo, volta para a clareza da tese, né? Então, que não, por exemplo, a gente tinha algumas visões de negócio, até que a governança em si, controle de orçamento, essas coisas, eu acho ótimo, porque protege a gente da gente mesmo, sabe? Então, tem uns controles que, quando o fundo entra, que eu gosto, porque protege a gente de fazer besteira, né? E é uma inocência a gente achar que a gente não vai fazer besteira em algum momento do caminho. Então, eu gosto. Mas tem algumas coisas que têm a ver com a visão de futuro. Então, essa visão de futuro precisa ser exaustivamente discutida para que não tenha desalinhamento. Por exemplo, se eu tivesse ali um fundo que enxergasse valor com a Solids indo servir grandes enterprises, ia dar problema. Ia dar muito desalinhamento, porque eu ia ter que mudar meu marketing, meu produto. É tanta energia que eu ia gastar. Então, eu acho que a gente estressou muito mais a visão de futuro do que as questões de governança. Governança a gente é muito prático, assim. Então, acho que não tinha uma grande questão, não. No meu caso, mesma coisa, assim, é muito bom ter sócios, né, que podem eventualmente olhar coisas que você não está olhando. A gente, uma coisa, são 3 sócios na OnFly, e a gente no conselho são 7 posições, a gente pegou 3 aqui, 3 lá, e tem um independente que é nosso. Então, supostamente, o conselho a gente assume, né, mas assim, a narrativa do conselho. Mas estou com a Mônica também, assim, não teve nada que pegou, não. Assim, tá na nossa mão ainda.
mas a gente super ouve e escuta, né? Porque você está falando, tem gente que o cara põe o fundo e no dia a cabeça do cara fica brigando com o fundo, né? Ó, entrou aqui, mas eu tô no controle, não vai dar pitaco não. Porra, o cara colocou dinheiro e vai te aportar capital intelectual. Você tem que estar pronto para ouvir o cara. Né? E são pessoas altamente capacitadas. Então, é muita arrogância sua achar que você é muito foda, que esse cara não vai te contribuir com porra nenhuma. Então, eu tô com a Mônica, assim, escuto, ouço, reflito, perco várias discussões eu perco, fico um pouco chateado, mas depois, poxa, o cara estava certo. Então, essa humildade também acho que faz parte. Esse é o painel da terapia em dia. Né? Se eu pudesse só apontar um único ponto apontar um único ponto foi feio, né? Perdoem-me o português. Eu acho que se eu pudesse falar de um único aspecto que eu acho que pode ser desafiador, é a velocidade da expectativa e a velocidade de implementação, que às vezes elas não estão ali alinhadas. Mas toda a governança ela é muito boa. O que eu vejo às vezes é só nessa expectativa de necessidade e implementação mesmo, que pode estar um pouquinho... Pessoal, eu acho que a gente está chegando aí nos minutos finais, né? Queria que vocês dessem a opinião final de vocês, assim, na verdade um recado para quem está querendo captar, enfim, do coração mesmo e como é que é. Nossa, o meu vai ser breve, capta sem precisar. Você tem certeza que você precisa captar agora? Você realmente precisa? Acho que o meu foca muito na execução, que o crescimento, o investimento vai ser uma consequência do seu crescimento. O que eu vejo, às vezes, a pessoa me procura e fala, sem investimento eu não consigo fazer nada. E o cara coloca quase uma crença limitante. O cara pode trabalhar sábado, domingo, ele pode trabalhar no final de... E ele não quer assumir o risco, ele quer que o investidor coloque o risco para ele. Ele falou, não, cara, executa, tira do papel, né, para alguém colocar e apostar em você. Então, antes de você achar que uma outra pessoa vai apostar em você, aposte em você mesmo. Eu sempre falo isso, eu acredito nisso. Eu só captei depois de 2 anos, quando a empresa já tinha bastante receita. Mas fulano captou lá no PowerPoint $15 milhões. Né? Aí você vai ver fulano, foi McKinsey, está na Faria Lima, esse fundo. Falei, cara, você estudou em escola pública aqui, você não tem isso, para de olhar, né? A nossa realidade é diferente, formou história, meu inglês é uma bosta, né? Não consigo. Então, o único jeito de fazer captação é executando, porque a matemática é aqui na China a mesma matemática, né? A receita é a mesma. Então, assim, acho que antes de pensar em captação, executa, que o investimento vem. Essa acho que é minha opinião. Eu falei brincando, tem certeza agora, mas é uma coisa, assim, a gente, cuidado também, porque assim, a gente está falando que o mercado está fechado, que está ruim, mas sempre existe espaço para boas companhias. Então não tá como era em 2021 e provavelmente vai demorar uns anos, se é que a gente vai ver 2021 de novo acontecer. Mas quando você tem resultado consistente, sempre tem alguém querendo investir, sempre tem espaço para crescer. Então, assim, cuidado também com o humor macro, né? Porque pensa na sua mãe, você não é todo mundo. Né? Então, às vezes, a mãe da gente fala, tá ruim para todo mundo, mas não necessariamente vai ser ruim para você. Né? Se você tiver bons fundamentos, bons números, a casa em dia, sempre existe espaço para bons negócios com boas companhias. Então, foca em ser uma boa companhia. Né? Foca naquilo que você pode controlar, que é a sua operação, ter a operação mais redonda, eficiente, ambiciosa, sabe, com uma boa estratégia, com uma visão de futuro. E aí o investimento eu acho que é consequência, né? Por exemplo, a Orbo foi natural, ela não estava no meu pipe, né? Mas eles nos encontraram, eu só estava ali trabalhando, fazendo o meu, né? E as coisas vêm, elas acontecem, mas foca na operação e o perigo às vezes o empreendedor fala, não vou captar, aí larga a operação e fica focando só em fundraising. Gente, a captação ela só é uma consequência de uma excelente execução na operação. Então, foca em fazer um trabalho bem feito, aquele arroz com feijão bem gostosinho ali, porque é isso que vai dar, é isso que vai criar equity, é isso que gera valor real para a companhia, né? Então, não abra mão de ter uma excelente execução, que eu acho que, como o Marcelo falou, a captação vai vir de forma natural e bons negócios acontecerão de forma natural por causa disso.
Muito bom, pessoal. Acho que agora tá na hora do nosso happy hour, né? Queria agradecer demais. Obrigada, Léo, pelo convite. Obrigada a todos.